A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez com um tema bastante abençoado, um tema onde muitos têm curiosidade para saber. Nós estamos aqui para contar para você um pouco desse tema. O tema é o fruto do Espírito. Talvez você já conheça, você que é de igreja, você que não é de igreja, nós estamos aqui para matar essa curiosidade. Mas antes, já digo a você que se inscreva no canal do YouTube, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos, seus irmãos, seus familiares e a todos aqueles que gostam da palavra de Deus. Estou aqui com meu irmão Diácono Átila mais uma vez e esse cara de novo, presbítero Paulo, onde no tema passado deu bastante polêmica. Estamos aqui para debater de novo. Vamos lá começar. E também no Instagram, você também que está no Instagram, já peço a você também que compartilhe, curte e manda para aquelas pessoas que você ama, que talvez a curiosidade possa até bater um pouco. Nós vamos debater com isso. Vamos começar com o fruto do Espírito. Livro de Gálatas, capítulo 5, 22 em diante, nós temos essa questão também sobre os frutos do Espírito, mas vamos conversar com a palavra, tomando aqui o nosso irmão Átila com a introduçãozinha aqui, vai falar um pouco e depois já passa para o meu irmão presbítero Paulo. E você se inscreve no canal e nos ajuda compartilhando, amém? Amém. O tema, ele é essencial para que se tenha uma igreja sadia. O cristão, a igreja que não tem seus frutos, como o próprio Cristo falou em um dos seus evangelhos, quando ele chega diante daquela árvore e ela não tem um fruto sequer, e a ocasião, a circunstância ali é de uma punição para aquela árvore. E o que acontece com aquela árvore é que no outro dia, homens passam por ali e ela está seca. Ela tinha morrido. Em outro momento da palavra, se diz que todo aquele que não der fruto será cortado e lançado ao fogo. Então, uma certeza que a igreja moderna tem que ter que, para que ela subsista, para que ela seja uma igreja alicerçada, uma igreja aprovada, ela tem por obrigação em dar frutos. E esses frutos têm que ser dignos de arrependimento. E só quem é capaz de fazer isso, de brotar essa sementeira, é o Espírito Santo. Só quem é capaz de brotar esses frutos é o Espírito Santo. Em Salmos 1, vai dizer algo que é importantíssimo. Ele diz que bem-aventurado é aquele que não anda no caminho do pecador, que não se assenta à roda do escarnecedor e nem segue o conselho do ímpio. Só é capaz de fazer isso quem tem o Espírito Santo, é brotando frutos. Tanto o Salmo 1 como no livro de Ezequiel, me falha a memória agora no capítulo, diz que a igreja, aquele que tem frutos do Espírito, ele brota na estação certa. Ele dá o fruto na estação certa. Ele está enraizado às margens de um ribeiro. E por ele estar ali enraizado naquele ribeiro, ele tem nutrição suficiente e até as folhas daquela árvore servirão de remédio para as nações. Então a nossa igreja, o que falta na nossa igreja hoje é esses frutos, que são dignos de arrependimento, que mostram, que revelam o Espírito da verdade de cada um de nós, que glorificam o nome do Senhor Jesus e que muda a trajetória da igreja para uma igreja gloriosa, santa, assim como está em Apocalipse 19, a igreja adornada, gloriosa, pronta e esperando pelo noivo. É isso que o Espírito vai provocar na igreja. É isso aí mesmo. E agora nosso amigo presbítero Paulo, vamos lá dar sequências aí. Cumprimentos a todos que estão ouvindo a gente, com a paz do Senhor Jesus. E quero falar um pouco lá no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1.
diz a seguinte palavra: os dons do Espírito Santo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Aqui no versículo 1 está dizendo que não quer, acerca dos dons, que os irmãos sejam ignorantes. Eu quero também trazer no versículo, mesmo capítulo, versículo 31, diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Hoje em dia ainda numa situação de muitos ministérios, situação bem complicada, bem difícil, porque eles não estão procurando os melhores dons com zelo, não estão tendo essa dedicação, e muitos estão sendo ignorantes acerca dos dons espirituais na casa do Senhor. E uma das ignorâncias, quando você tem certo dom e outro irmão não tem, por muitas vezes vem uma vanglória, se gloriar. De grande alegria você ter algo que vem do alto, mas não para se exaltar, porque toda honra e toda glória seja dado ao Criador dos céus e da terra. Quero deixar algo bem claro: não seja ignorante acerca dos dons, e procurai com zelo os melhores dons. Amém, irmão? Pronto, meus irmãos. Quero aqui já começar um tema aqui com meus amigos aqui, perguntando para eles aqui, já que é o começo da trajetória, como é que eu recebo o dom do Espírito Santo? Se eu já nasço com esse dom do Espírito Santo, ou eu preciso fazer algo para alcançar um dom do Espírito Santo? Aqui passar para o meu amigo Atlas aqui. No Evangelho de João, ele vai contar que para o próprio Cristo iniciar o seu ministério, ele teve que ser batizado. Uma vez batizado, ele recebeu o Espírito Santo e dali ele inicia a sua trajetória ministerial. Ele vai operar milagres, ele vai agir com autoridade, ele vai ter poder sobre os ventos e sobre o mar, ele vai quebrar toda a dinâmica da relatividade andando sobre as águas, e etc, e etc. Então, ali no batismo é virada uma chave. Também diz em João 14, a partir do 22, que diz que aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. E o próprio Cristo vai dizer que uma vez amando a ele, ele viria junto com o Pai e nele fariam morada. Em 1 Coríntios, capítulo 6, se não me falha a memória, no verso 14, está dizendo ali que nós já somos o templo do Espírito Santo. No próprio Gálatas, que é o texto base para a nossa conversa, no capítulo 5, a partir do verso 22, vai tratar a respeito desses dons de forma muito pontual, mas vai dizer que também a gente tem que ter uma vida pelo Espírito. E que tipo de vida é essa? No verso 16 de Gálatas 5 diz assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, todas as vezes que eu vivo uma vida de negação, e isso é em amplo aspecto, não é? Espectro. Ou seja, dizendo não para a glutonaria, dizendo não para os meus impulsos sexuais, para toda a minha lascívia, para a concupiscência dos olhos, para a concupiscência da carne, para tudo isso é viver no Espírito. Uma vez eu fazendo isso, eu me negando, muito provavelmente você será cheio do Espírito. Então quer dizer que a pessoa já nasce com o Espírito Santo? Não, de forma nenhuma. Da forma que tu tá falando aí, como se fosse... Se isso fosse verdade,
Jesus não teria dito para Nicodemos que era necessário nascer de novo. E o nascer de novo diz respeito ao que eu acabei de falar, do início do ministério de Cristo. Ele teve que se batizar. O batismo, em muitos aspectos, um deles quer dizer morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Então, após esse evento, eu agora passo a ser usado pelo Espírito. Depois que eu morrer e nascer de novo, eu passo a viver pelo Espírito. Após acontecer comigo o que tem em Romanos 12, quando Paulo é categórico em dizer, ele chega, é tão poderoso esse texto, a partir do verso 1 de Romanos 12, que ele chega a dizer, a palavra rogo-lhes é suplico, clamo. Olha só, o poderoso apóstolo Paulo fazendo um pedido explícito para o povo. Qual é esse espírito? Ele roga para que nós troquemos o modo de pensar, a palavra no grego é metanoia, mude o modo de pensar e não se amolde, não compartilhe o mundo na sua vida. Que vai em Gálatas 5, né? O domínio próprio, né? Domínio próprio. Então, primeiro eu mudo a mente, depois mudo o meu comportamento, abandonando as coisas do mundo, e assim você será cheio do Espírito. Então, só recapitulando, é tudo o que eu acabei de falar. Primeiro eu me nego, segundo eu me batizo, e assim eu vou me enchendo do Espírito. A Bíblia também vai dizer que isso não é uma mágica. A Bíblia vai falar que é de glória em glória, que é um passo por vez, um dia atrás do outro. Mas se caso eu não, vamos supor que eu não seja uma pessoa batizada nas águas, e se eu faço o fruto do Espírito, sem ser batizado, que é um dom do Espírito, que é a paz, que é a longanimidade, benignidade, que está em Efésios 5. Em Gálatas 5. Você acha que, mesmo assim, eu poderia receber esse dom do Espírito? Ou eu tenho que nascer de novo? Vou passar essa pergunta para o meu amigo presbítero Paulo, tá? Eu já passo para você de novo. Amém. Meus amados, a Bíblia diz que você tem um passo a passo. Qual é o primeiro passo? É em Mateus 10, 32 e 33. É confessar primeiro o nome do Senhor Jesus. Primeiro eu confesso. Falando de dom, salvação, nos últimos segundos você consegue se salvar se você se arrepender. Mesmo sem um dom. Mesmo seu dom. Isso é um chamado para a salvação. Ali tem uma pessoa que se arrependeu nos últimos segundos da sua vida, consegue ser salvo. Agora, dons, ele vai ter que ter um passo a passo. Primeiro, confessar o nome do Senhor Jesus. Porque essa mesma pessoa, ele é uma criatura, criação de Deus, não é filho. E Deus tem comunhão, ou algo que vem do alto se chama para quem é filho, para quem tem intimidade com Deus, para quem nega, para quem morre para o mundo. Primeira coisa é ser batizado nas águas. O batismo nas águas, você está dando uma demonstração pública para todo mundo que você é uma nova criatura, que você não vive mais, mas que Cristo vive em você. Você morreu para o mundo. E depois, aquela passagem que eu falei em 1 Coríntios capítulo 12 e o 31, procurar os melhores dons com zelo. Para o quê? Você tem que buscar algo que vem do alto, algo que vem da presença de Deus. E quero também dizer algo aqui bem rápido. E em João, que é capítulo 4, e versículo 1, ele diz o dom do discernimento. Isso para quem tem maturidade, ter discernimento dos espíritos que estão dentro da casa de Deus. Irmão Paulo, pode ter espírito maligno dentro da casa do Senhor? Pode. A Bíblia diz, amados, não creais em todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo.
Isso é algo que a gente vê, esse cenário dentro das igrejas. Muitos falsos profetas dentro da casa de Deus, bagunçando com tudo, com um vento de doutrina, cheio de heresia, cheio de fábulas, menos dons espirituais. A necessidade da igreja ter o dom de discernir os espíritos é algo louvável, para você ter uma maturidade, saber quem está ali, se é um falso profeta ou se é um mensageiro do Deus vivo. Está faltando muito isso nas igrejas, principalmente agora. Ele vai dizer também lá em 1 Coríntios 12:10, fala do dom de discernimento. E isso é louvável que a igreja tenha esse dom. Discernimento. Diácono Watson, estava me deparando aqui, vou lançar aquela pergunta para você de novo. Que quando Paulo chega em Efésios, capítulo 19 de Atos, no versículo 4 em diante, a Bíblia diz que ele encontra alguns profetas. E ele faz a pergunta aos profetas: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. E ele vai dizer que João Batista batizava com água, as coisas de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele, impondo as mãos, recebeu o Espírito Santo e ele falava em língua estranha. Aí eu pergunto para você, já naquela parte, eles aqui não nasceram no Espírito Santo, mas a Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo através da vida de Paulo. Mas mesmo que eu não recebesse da vida de Paulo, mesmo ele sendo profeta, sem receber o Espírito Santo, mesmo assim ele teria a salvação para eles? Mesmo sem esses dons? A gente já botou outro assunto no meio, né? Botamos Isso. salvação no meio. Não, né? a salvação que eu digo assim, de como eles fazem o fruto do Espírito. Certo, entendi agora. Então, beleza, vamos lá. O Moisés era cheio do Espírito e ninguém nunca impôs as mãos sobre ele, nem derramou óleo, nem nada sobre ele. Moisés era tão cheio do Espírito que certa vez ele estava no meio do arraial, ele começa a orar e o transbordar do Espírito era de tamanho poder que a palavra diz que 2 sujeitos estavam do lado de fora do arraial, do acampamento, e foram batizados ali na hora, a ponto de Josué ver e ir ter com Moisés e dizer: tem gente ali Não estava no meio. aproveitando o que é para acontecer no nosso meio. O que é que eu vou lá? Eu vou lá resolver pela espada. A resposta de Moisés, e é intrigante isso. A resposta de Moisés é surpreendente, porque diz, no original diz: Oxalá. A tradução é mais ou menos assim, que bom seria se todos fossem cheios do Espírito. Então Moisés era cheio do Espírito, ele repartiu o que tinha nele, sem diminuir o que o Espírito fazia já nele. Então, mesmo sem a imposição das mãos, mesmo sem o batismo, mesmo sem nenhum protocolo religioso, Moisés já era cheio. Diferente de Saul. 1 Samuel capítulo 10, e aqui a partir do verso 6 diz assim, isso aqui é uma profecia, é Samuel falando com Saul. 1 Samuel o quê? 1 Samuel 10 e 6, ele diz assim, no verso 6 ele diz: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Saul estava procurando as 2 jumentinhas do pai dele. Ele chega no povoado, vê os profetas lá profetizando, dançando, louvando, e Moisés olha, e Samuel olha para ele e diz: o Espírito do Senhor vai cair sobre ti, porque tu vai ser o rei, e tu vai profetizar igual os profetas estão fazendo. No verso 9, olha que legal, diz: quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram. Naquele dia, chegando a Gibeá, o grupo veio em direção, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Aqui já é outra situação.
Saul ficou cheio do Espírito, mas depois de uma profecia. O que Moisés não precisou de nenhum protocolo, Saul precisou de Samuel para profetizar sobre ele. Já Davi precisou da unção do óleo. Então, o que nós temos que entender é que o Espírito Santo, como diz o texto, sopra aonde quer. Mas qual é a diferença do Espírito Santo para o dom do Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo não existe dom do Espírito Santo. Porque é ele que vai fazer fluir. Mas como se fosse em Gálatas, o dom do Espírito Santo é como se fosse uma coisa cotidiana. Que é tipo uma paz, longanimidade, domínio próprio. Sim, todo homem é feito para ser a imagem e a semelhança do Senhor. Você for olhar o texto de Gálatas 5, a partir do 22, ele vai dizer o que Deus é. Deus é amor, e desse amor é porque a gente interpreta a leitura errada. É um fruto do Espírito, como se fosse uma tangerina. E esse fruto, que é o amor, dali sai vários gominhos. Aí sai longanimidade, benignidade, paz, mansidão, temperança, domínio próprio, alegria e paz. Isso é quem Deus é. Porque lá no Gênesis fomos formados à imagem e à semelhança do Deus Todo-Poderoso e Pai. Porém, na queda, perdemos esse atributo. Nenhum homem, por si só, porque é educado, porque é treinado, de maneira nenhuma consegue manifestar nem a metade de um desses dons. Para que isso aconteça, é necessário que o Espírito se faça presente, faça morada em cada um de nós. Só assim poderemos ser dignos de manifestar os dos frutos. Irmão, só reforçando o que o irmão disse, lá em 1 Coríntios 12, 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O versículo 6, e há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Agora você vai fazer uma pergunta. Passando para o dia de hoje. Hoje em dia nós sabemos que existem vários tipos de igreja. Para todo tipo de gosto, para todo tipo de poeta, para todo tipo de pessoas. Existem vários tipos. Deixa eu perguntar para você. Gritarias, os movimentos, né? As coisas que existem dentro das igrejas. Isso é dom do Espírito? Ou é só movimento? Ou é só gritarias? Ou é só algo do tipo para chamar a atenção? Irmão, em 1 Coríntios 12, 5, ele diz: há diversidade de ministério. Há muitos ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. É para ser o Senhor para que essência? É o mesmo. Aqui, como foi falado do Espírito Santo, que o irmão usou como gomos, ele diz que o Espírito é o mesmo. A diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo, é o mesmo. É o mesmo Espírito Santo que opera em todos. E há diversos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Agora, respondendo sobre o que acontece isso em muitos ministérios, ele diz que é o agir do Espírito Santo. Eu, até fazer um pequeno relato, quando eu confessei o nome do Senhor Jesus, eu andei um pouco no meio desses ministérios. Logo no começo eu tive medo de falar alguma coisa, dizer algo, porque eu disse até para Deus: Senhor, se a tua vontade, me ensina a ser do jeito deles. Mas só que dentro desse ministério, lendo a Bíblia Sagrada, eles estão errados nessas práticas. Isso é movimento da carne, não tem nada de ser movimento do Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai provocar no homem que se diz ser cheio do Espírito Santo é o dom supremo. E qual é o dom supremo? Se chama amor, que é o dom supremo. Esse se chama o dom. Agora você pular dentro da igreja, você rodar dentro da igreja,
você fazer aviãozinho dentro da igreja, você fazer helicóptero dentro da igreja, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com dons. E o que é dons, irmão? É milagres, é profecia, exortação, há diversos dons. Há o dom de língua, descendimentos, também é um dom, interpretações das línguas também é um dom. Tudo isso se chama dom do Espírito Santo. E um culto precisa ter ordem e decência. Eu posso pegar o microfone e falar meia hora em línguas estranhas? Não posso. Por quê? E isso muitas igrejas fazem. Quando o pregador vem, fala em línguas estranhas, a igreja vira que uma loucura ao mesmo tempo. E cadê o intérprete? Cadê a edificação? Cadê o ensinamento? Cadê a exortação? Cadê o consolo? Não vai haver, porque está usando de ignorância. Mas a Bíblia diz que aqui que Paulo levantou as mãos e começou a falar línguas estranhas. Aqui no momento não existe nenhum intérprete, né? Não tem. Mas não tem nenhum intérprete. Mas qual a diferença dessa língua estranha para a língua estranha de hoje? É mais moda, é mais fama, é mais uma maneira de comover a igreja. O que é que tu acha sobre isso? Sobre isso, eu acho que seja mais uma maneira de querer enganar as pessoas. Mais enganamento. Com certeza. Porque o apóstolo Paulo também disse que prefere falar 3 ou 5 palavras, que seria a edificação de toda a igreja, do que passar diversas línguas que ninguém vai ter entendimento. A igreja precisa sair do culto edificada. E a igreja precisa aprender que o culto é dado para Deus. Eu quero trazer uma passagem que está lá em 1 Timóteo capítulo 4. Ele vai dizer que nos últimos tempos haverá doutrinas, ensinamento de demônios. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por isso que a igreja precisa urgentemente ter um dom de discernimento e ser verdadeiramente cheio do Espírito Santo, para não estar perdendo o seu tempo e dar um culto para o Rei da Glória. Mas isso, a questão do Espírito Santo. Talvez as pessoas que estão assistindo estão entendendo a questão do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. Se você estiver entendendo, comenta aí. Se você estiver entendendo, se não estiver entendendo, manda mensagem, que os meninos estão aqui para responder, para auxiliar vocês. Qualquer dúvida. E uma das dúvidas que eu quero saber, vou perguntar ao meu amigo Diácono Lata, é a questão, João capítulo 14, de verso 16 em diante. Jesus vai dizer que vai rogar o Pai, e o Pai vai mandar outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Esse vai ser o Consolador. Agora eu faço a pergunta para você, meu irmão Átila. Talvez até seja uma dúvida também das pessoas que assistem. Se Jesus vai mandar um Consolador, que é o Espírito Santo, e Jesus vai dizer que ninguém vai ao Pai, senão por mim. Por que eu preciso do Espírito Santo se eu posso me comunicar com o próprio Pai? Ótima pergunta, né? Mas primeiro eu quero fazer uma separação aqui, que Fica à vontade. eu acho que a gente está falando tudo e pode ser que talvez a pessoa pode ficar confusa. A gente tem que saber que existe uma diferença entre dons do Espírito e frutos do Espírito. Certo? Os frutos do Espírito te levam à salvação. Dom não te leva para a salvação. Certo? Dom qualquer um pode ter. Certo? É por isso que existe tantos malabaristas gospels aí que curam, que adivinham o CPF, etc, etc. E de maneira nenhuma será salvo. Certo? Me perdoem a expressão, os pilantras gospels. E eles também operam milagres. É tanto que em Atos capítulo 5, a gente vai ter ali Simão, o bruxo. E ele fazia milagres. Na época de Moisés também. Pois é, porém, ele quis, quando ele viu Pedro manifestar a obra do Espírito, ele quis comprar o dom, o poder. Né?
Então a gente tem que fazer essa diferença entre dons do Espírito, dons espirituais e os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito só manifestam aqueles que são salvos. Que aí vai ter arrependimento, vai ter um caráter íntegro, vai ser um homem que abandonou a mentira, o adultério, a lascívia. Ele abandonou o mundo por inteiro. Bem, dito isso, a pergunta do irmão é sensacional. Repita aí para o pessoal. A pergunta é, se Jesus manda o Consolador, que é o Espírito Santo, aí ele antes vai dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim, por que eu não posso me comunicar direto com o Pai? Simples e certeiro, porque quem glorifica o nome do Senhor Jesus é o Espírito Santo. Quem glorifica é o Espírito. Quem glorifica é o Espírito. Jesus, por várias ocasiões, ele está orando e ele glorifica o teu nome, o nome do Pai. Nós, a igreja, o próprio Cristo, só conseguiu manifestar isso através do Espírito Santo. É ele que vai glorificar o Pai, através de